Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar as leituras da Sagrada Escritura que são lidas na terça-feira da quarta semana da Páscoa. Em que, em primeiro lugar, gostaria de dizer uma palavra a respeito dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura que fala da dispersão. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que seguiu a morte de Estevão, chegaram até a Turquia, acabaram chegando praticamente a todo o Oriente Médio. Então, é uma coisa admirável esta expansão da igreja como fruto de uma coisa que era terrível, a perseguição e a morte do diácono Estevão e depois a perseguição de outros. Mas, como Deus sabe tirar coisas boas até mesmo da maldade dos homens. E outra coisa que eu queria comentar é Barnabé, então, que tinha permanecido em Jerusalém e é enviado a visitar estas novas comunidades que tinham surgido. E chegando em Antioquia, que exatamente é na atual Turquia, Barnabé chegou e viu a graça de Deus. Que coisa bonita! O que é que viu na realidade? Ele viu uma comunidade reunida, homens e mulheres que tinham se convertido para Jesus Cristo e que tinham recebido o batismo e que viviam uma vida fraterna e que eram alegres e que se moviam dentro de um horizonte grandioso, conexão com o horizonte infinito e eterno de Deus, procurando concretizar na própria vida a vontade do Pai. E então ele viu a graça. A graça não é visível diretamente. O que é visível são os efeitos que a graça produz. E os efeitos mais bonitos que a graça de Deus pode produzir é exatamente a constituição de comunidades cristãs que vivam a comunhão fraterna. E uma grande multidão, diz que os Atos dos Apóstolos, aderiu ao Senhor. Então, foi assim que a glória e a perseguição se misturam. A perseguição se torna motivo para dar glória a Deus junto a pessoas, a grupos, a povos, a nações que eram desconhecidas. E no Evangelho nós lemos o 10º capítulo de São João, que é o capítulo que fala do bom pastor. E no trecho que é lido hoje, se diz assim: Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Acho que esta é uma anotação que devemos recordar, porque depois, em outra parte, os Atos dos Apóstolos dizem que os primeiros discípulos se reuniam sempre debaixo do pórtico de Salomão. Quer dizer, a igreja que está nascendo tem um lugar onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas que quiserem podem chegar perto e conversar e dialogar e ouvir o testemunho e se converter. Quer dizer, a igreja não é um conjunto de normas ou de doutrinas ou de mensagens emocionantes, mas é uma realidade humana que contém em si a presença de Jesus Cristo. E depois, então, o Evangelho fala do diálogo sempre um pouco tenso com judeus que perguntam insistentemente: se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. Era gente que tinha presenciado diversos milagres de Jesus, curas, expulsão de demônios e atividades admiráveis que Jesus estava realizando. Por isso ele diz: as obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. E também nas comunidades, quando nós vemos
pessoas santas como a Santa Dulce dos Pobres, que realiza obras admiráveis, mesmo antes de chegar até a construção de um grande hospital. Aquele trabalho simples que vinha fazendo para acolher pessoas abandonadas, pessoas doentes, pessoas que ninguém cuidava, pessoas das quais ninguém se importava. Ela, Irmã Dulce, se importava. Por que Irmã Dulce se importava? Porque no rosto daquelas pessoas abandonadas e sofredoras, ela reconhecia o rosto de Cristo, os traços do Senhor Jesus Cristo. E então cuidava com amor daquelas pessoas, como se estivesse cuidando do próprio Jesus em pessoa. E estas são as obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Quer dizer, o Pai não chamou vocês ainda, mas Ele vai chamar. E depois, então, quero terminar relatando o último versículo do Evangelho que é lido hoje, e que diz assim: eu e o Pai somos um. É uma declaração fantástica, importantíssima, porque Jesus se identifica de tal maneira com o Pai como só Ele pode se identificar. Nós não podemos dizer eu e o Pai somos um, porque tem sempre uma distância que é devida ao pecado e a esta raiz de pecado, a natureza humana, a natureza divina, mas Jesus é da natureza do Pai. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu e o Pai somos um. E nos convida para quê? Para entrar dentro desse relacionamento que Ele tem com o Pai, para que tomemos parte daquele relacionamento que é de amor, de dedicação total, para que nós possamos nos beneficiar, nos alegrar e também sermos testemunhas deste amor que vai até o fim, porque é como se assemelha pouco a pouco ao amor que é do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. Meus caríssimos irmãos e amigos, nós não temos uma possibilidade melhor do que esta de pertencer a Jesus, porque é somente com esta ligação que podemos enfrentar os medos, as angústias, as incertezas e tantas coisas pesadas que esta pandemia do coronavírus está trazendo até nós, e para ressuscitar dentro do nosso coração a grande esperança. Tudo isto vai acabar e nós poderemos reabraçar um ao outro numa vida de verdadeira fraternidade em Cristo. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.